Bom dia, obrigada, agradeço demais o convite por participar aqui com vocês. Eu trabalho do IBMEC, até pouco tempo atrás eu era diretora de ensino de todos os IBMECs, a gente tem IBMECs em 4 praças, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. Mais recentemente eu assumi a área de soluções corporativas do IBMEC, que é uma área na qual a gente formata cursos customizados para empresas e órgãos públicos, que vão desde uma palestra até MBAs bem robustos aqui. Então, eu me programei hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre soft skills, né? Como é que a gente desenvolve soft skills e qual a importância disso para o futuro do trabalho. E vou contar um caso, né, de como a gente fez isso dentro do IBMEC, ainda quando eu estava na posição da diretoria de ensino, né? Uma pergunta aí que as instituições de ensino sempre fizeram foi essa daí: será que os recém-formados que a gente entrega para o mercado de trabalho estão prontos para os desafios que eles vão enfrentar nesse mesmo mercado de trabalho? E o mercado nunca respondeu muito bem a isso, né? Sempre fala, aquilo que a faculdade entrega é um profissional um pouco defasado, ele não tem todas as competências que a gente precisa. E isso vem piorando ou ficando mais complexo e mais difícil em função das características do mundo contemporâneo, né? Porque que mundo é esse? Que mercado de trabalho é esse que os recém-formados ou quem está na faculdade hoje vai enfrentar aí nos próximos anos, né? Onde é que a gente está em relação a isso? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo exponencial. Esse gráfico, que talvez alguns de vocês já tenham visto, ilustra muito claramente isso, né? Que ele mostra o tempo que cada tecnologia levou para alcançar 50 milhões de usuários. Então, enquanto o telefone levou 74 anos até chegar a ter 50 milhões de usuários, os computadores já levaram só 16 anos, o celular 5 anos e o Pokémon GO levou 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. Então, isso deixa muito claro para a gente, né, que a gente vive num mundo exponencial em que as mudanças são frequentes e elas são muito rápidas, são muito velozes, né? Além disso, talvez vocês já tenham visto esse gráfico animado que eu coloquei aí, né, que é um gráfico que mostra de maneira dinâmica, ele nem é tão recente, ele é de 2010 até 2018, as 15 marcas mais valiosas do mundo e como elas foram mudando de posição só nesse breve período histórico aí de 8 anos, né? Então, o gráfico, quando ele começa em 2010, a Coca-Cola estava em primeiro lugar e a Apple nem aparecia nesse gráfico e nem a Amazon. E aí vocês estão vendo aí o que vai acontecendo com a Apple ao longo dos anos, a Amazon vai aparecer daqui a pouco também. O que acontece? Embora sejam critérios diferentes aí dessas top 15 marcas mais valiosas do mundo, a gente tem um indicador aí super famoso, antigo já, feito pela Standard & Poor's, né, 500, que concentra aí as 500 empresas líderes do mundo. E em 1958, as empresas americanas ficavam em média 61 anos, né, na mesma posição ou em posição muito próximas do ranking. Hoje essa média é de 15 anos, então uma empresa é substituída no ranking a cada 2 semanas. Isso significa que nesse ritmo, quando a gente chegar em 2025, 75% das empresas que compõem o ranking aí da SP500 vão ser substituídas. Ou seja, é um mercado de trabalho que cresce exponencialmente e que muda de maneira muito veloz. Então, aquela coisa, sei lá, que as gerações passadas ou retrasadas tinham de, eu quero trabalhar, né? No Brasil falava-se muito assim, sei lá, acho que na época do meu avô, eu quero trabalhar no Banco do Brasil, o cara ia lá, arrumava um trabalho, ficava o resto da vida. Evidentemente que esse mundo não existe mais. Até porque, provavelmente, as empresas nas quais os recém-formados ou quem está no ensino médio ou entrando na faculdade hoje vai trabalhar, é possível que muitas delas ainda não existam, ou sejam startups, né, que estão surgindo agora, que estão ainda muito incipientes. E não são só as empresas que mudam, as ocupações também, as próprias profissões vão sendo alteradas, né? Então, 65% das pessoas que estão no ensino básico hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. E eu até listei aí algumas das profissões mais procuradas hoje que não existiam há 15 anos.
Então, por exemplo, desenvolvedor de aplicativo, o iPhone é de 2007, se eu não estou enganada, né? E logo em seguida a gente teve smartphone da Android também. Só passou a existir desenvolvedor de aplicativo depois que a gente começou a ter smartphone. Arquiteto de Big Data, cientista de dados, designer de interface, especialistas em marketing digital. Então, todas essas são profissões super procuradas hoje, estão ali elencadas como algumas das maiores procuras no LinkedIn, e elas não existiam há 15 anos atrás, né? Então, o que acontece? O contexto social do mundo também, né? A gente está no mundo VUCA e até depois da pandemia, muita gente diz que nem no VUCA mais a gente está, que a gente já passou por BANI, que é um mundo volátil, super frágil, incerto, no qual as pessoas estão muito ansiosas, pessoas e organizações, né? Um mundo complexo, não linear e com tantas informações e tantas fontes de informações, inclusive verdadeiras e falsas, né? Que tornam o mundo incompreensível. Então, esse cenário, né, o mundo exponencial, no qual as empresas surgem, crescem, desaparecem muito rapidamente, em que novas profissões são criadas, e caracterizado por esses elementos aí, começam a também exigir das pessoas e dos profissionais posicionamentos diferentes, competências diferentes, né? A gente não pode mais dizer que a gente consegue formar os profissionais do mesmo jeito que a gente formava há 10 anos atrás, porque o mundo hoje é muito diferente, né? A gente fala então que a gente está na era dos soft skills e do propósito. Por quê? Porque se a gente tem a fragilidade como uma das características da nossa sociedade, isso vai requerer que a gente tenha pessoas capazes e resilientes. A não linearidade vai exigir muita adaptabilidade. A ansiedade vai requerer também empatia e atenção plena. E esse mundo incompreensível vai exigir muita transparência e intuição. E o que é resiliência, adaptabilidade, empatia? Tudo isso é soft skills, né? São habilidades comportamentais, digamos assim, né? Competências comportamentais. A gente viu no cenário da Covid como a adaptabilidade foi talvez a nossa competência comportamental mais importante. A gente teve que simplesmente se adaptar a absolutamente tudo de maneira diferente, né? A gente passou a trabalhar de outra forma, a gente passou a se relacionar de outra forma, a interagir com os nossos amigos e familiares de outra forma. E agora que a gente está finalmente vendo a luz no fim do túnel, né? E esperamos sair do outro lado desse túnel aí. Certamente as pessoas que eram mais resilientes e mais adaptáveis vão sair melhores do outro lado do túnel da pandemia. Quem era menos adaptável sofreu muito mais, né? Então, é mais um exemplo aí de como as habilidades comportamentais são super importantes e cruciais na nossa vida. E óbvio, é impossível você ocupar um papel de protagonismo ou de liderança sem desenvolver competências socioemocionais, né? Os chamados aí soft skills. Em geral, isso já é conhecido faz tempo, né? Os conhecimentos e os diplomas, os carimbinhos, os certificados, fazem com que as pessoas sejam contratadas, mas são as competências que fazem com que as pessoas consigam crescer ou não dentro das organizações, né? Agora, se a gente já sabe disso há um bom tempo, por que os cursos superiores só desenvolvem, e aí quando eu digo desenvolver, é desenvolver com intencionalidade, né? Hard skills. Por que as faculdades e universidades não desenvolvem soft skills, né? E quando eu digo não desenvolve, é assim, eu botei a intencionalidade, porque se você pega os projetos pedagógicos, planos de ensino das disciplinas das faculdades, e estão elencados ali os objetivos de aprendizagem, né? O que é aquilo que os alunos devem aprender até o final do curso. Em geral, você só vai ver hard skills. Às vezes, sem querer, né? Ai, nossa, eu fiz tal atividade com os meus alunos, eu coloquei eles nessa situação, eles desenvolveram esse projeto, e aí quase como um efeito colateral, puxa, não é que eles aprenderam a trabalhar em equipe? Mas não era um objetivo do professor que eles aprendessem a trabalhar em equipe, enquanto eles também estivessem desenvolvendo tais e tais hard skills, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês é assim uma proposta que nós fizemos no IBMEC, com vistas a desenvolver com muita intencionalidade
hard skills junto com soft skills, né? Então, o que a gente fez? Se eu fosse resumir o currículo que a gente bolou nesse slide aí, nós elencamos, a partir de diversos estudos internacionais e também brasileiros, quais eram os soft skills que mais impactavam na carreira das pessoas, e elegemos esses 4 que estão nessa seta. Deixa eu até pegar o apontador aqui. Elegemos esses 4 que estão nessa seta aqui de cima. Visão, adaptabilidade, centralidade e empatia. Mais na frente eu vou mostrar para vocês qual foi a definição que a gente deu para cada um desses soft skills aqui. Então, o currículo, ele hoje visa, e aí quando eu digo currículo, eu estou falando dos currículos de graduação, de diversos cursos, né, de todos os cursos. Ele visa o desenvolvimento dessas soft skills aqui, são 3 pilares, né? Um pilar são os soft skills, um outro pilar super importante é a fluência digital, porque hoje você não consegue ter um profissional que seja protagonista, que também não tenha força e competências muito fortes nisso, né? Então, eu sou aluno do curso de Direito, então a gente vai desenvolver com muita força todos os hard skills da área jurídica, fluência digital e soft skills. Eu sou aluno de Economia. Então, a ideia é que a gente desenvolva todos os hard skills de economia, fluência digital e essas 4 soft skills que a gente está chamando de competências IBMEC. A gente faz isso por meio de algumas estratégias, então todos os cursos passaram a ter o que a gente chama internamente de disciplinas UAU. Elas têm a função de já trazer para logo no início do curso uma vivência, algo muito experimental, experiencial em relação àquela área que o aluno escolheu e provocar engajamento, né? Falar, nossa, que incrível isso que eu estou fazendo. Projetos integradores e áreas temáticas profissionais, né? Os projetos integradores têm um papel super importante de trabalhar os soft skills, além dos hard skills que estão relacionados a eles. E a gente tem lá também apoio psicológico e acadêmico por uma série de serviços que são oferecidos, inclusive fora da sala de aula, uma área de apoio de carreiras. O Hubs é uma incubadora que existe lá dentro, tem muitas empresas com alunos e sem alunos, né? E a área de internacionalização, que é bastante forte, porque o IBMEC tem convênio com 51 universidades estrangeiras em todos os continentes aí do planeta, né? Como é que esse projeto, né, que leva em consideração o desenvolvimento das competências socioemocionais foi desenvolvido ao longo do tempo? A gente começou em 2019 com um projeto piloto de reestruturação curricular no curso de Relações Internacionais, que é um curso menor. E testamos, analisamos números de evasão, de satisfação dos alunos, adaptação dos docentes, né? E aí deu tão certo que no mesmo ano a gente colocou também os 2 cursos que são carros-chefes do IBMEC, que é Administração e Economia. Em 2020, esse projeto foi ampliado. No primeiro semestre, a gente fez a reestruturação curricular do curso de Direito e no segundo semestre de todas as engenharias do curso de Arquitetura e de Ciências Contábeis. É importante falar que tanto em 2019 como em 2020, todo esse processo de reestruturação curricular, para chegar nesse formato aqui, né, que eu tinha mostrado para vocês, eles foram feitos em eventos de cocriação com o mercado de trabalho. É claro que a equipe acadêmica do IBMEC tinha um framework, né, a gente tinha determinados objetivos, tinha os pilares, que eram as competências socioemocionais, a fluência digital, permanecer muito forte nos hard skills, né, como sendo uma instituição de referência nisso, mas a gente fez eventos de cocriação com o mercado de trabalho para todos os cursos. Então, vou dar um exemplo do direito, né? No caso do direito, a gente chamou 70 profissionais da área jurídica, das mais diversas áreas, então tinham grandes escritórios de advocacia, tinham advogados que trabalhavam em empresas, né, na área judicial corporativa, tinham consultorias da área jurídica, tinha gente do setor público, né, juiz, desembargador, promotor, tinham profissionais de startups do mundo do direito. Então, a gente chamou esses 70 profissionais,
tem uma dinâmica toda ali que a gente fez com eles, para a gente também colher dessas pessoas que expectativas que eles tinham em relação à formação de novos profissionais na área do direito, para combinar essas expectativas do mercado do trabalho com o framework interno que a equipe acadêmica do IBMEC já tinha. Então, eu dei esse exemplo do direito, mas a gente fez o mesmíssimo processo para todos os cursos, né? Aí, no primeiro semestre de 2021, no ano que a gente está, né? O que a gente... e uma outra coisa que eu não falei também, quando a gente começou esse projeto, a gente implantou também no vestibular uma dinâmica para avaliação desses mesmos soft skills aqui, visão, adaptabilidade, centralidade e empatia, né? Porque até então os alunos, quando iam entrar na faculdade, eles faziam uma prova que avaliavam os conhecimentos do ensino médio, né? Matemática, português, física, química, enfim, tudo aquilo que eles aprendem na escola, né? A gente continuou tendo essa prova, óbvio que avalia os conhecimentos do ensino médio, mas além dela a gente também faz uma dinâmica, inclusive com o apoio da Companhia de Talentos, para justamente avaliar como que os vestibulandos estão ingressando na faculdade em relação às 4 competências IBMEC. E aí, no primeiro semestre de 2021, a gente passou a dar uma devolutiva estruturada para os alunos ingressantes sobre essa dinâmica, porque a gente implantou a dinâmica, mas no começo a gente só falava para o menino, olha, você foi aprovado ou reprovado. A partir desse ano, a gente não só fala para ele, você foi aprovado no vestibular, mas como é que você está em relação a essas 4 competências socioemocionais, da onde essas competências vieram, por que elas são importantes para o IBMEC e para a sua carreira, né? Então, ele recebe um relatório no qual ele já consegue enxergar, logo que ele entra na faculdade, em que patamar que ele está no desenvolvimento dessas competências, e a gente conta um pouco para ele o que a gente vai fazer nos próximos anos para ajudá-lo a se desenvolver mais em relação a elas, né? E nesse ano a gente implantou também a gente desenvolveu um aplicativo e fez um projeto piloto no primeiro semestre, só com poucas turmas, e já no segundo semestre agora a gente fez esse piloto estendido para todos os primeiros e segundos períodos de todos os cursos de graduação. E o objetivo é usar esse aplicativo para avaliar o desenvolvimento dos soft skills entre os pares. Então, são os próprios alunos avaliando seus colegas. Os professores até fazem parte do processo, mas não é o professor quem avalia, porque a gente acha assim, os trabalhos, o processo todo é feito entre as equipes, né, dos próprios alunos. E é muito comum que eles apresentem para o professor mais o resultado do que todo o processo que ocorreu lá por trás. Então, nem sempre o professor sabe, né, qual foi o aluno mais colaborativo, qual foi o aluno que conseguiu se adaptar mais às mudanças que o professor colocou, os obstáculos que ele colocou de propósito no meio do caminho. E os alunos que estão trabalhando em equipe conseguem avaliar isso. Então, a gente desenvolveu esse aplicativo para que os próprios alunos se avaliem, né, entre si. E a ideia é que em 2022 a gente vai lançar uma versão mais robusta desse aplicativo para toda a base de alunos. Os professores, óbvio, têm acesso a todos os resultados para que eles possam ir acompanhando o desenvolvimento desses soft skills e incorporando nas suas estratégias didáticas, né, atividades que eles vão fazer para desenvolver ainda mais os alunos. Óbvio, a gente teve que construir uma definição interna nossa. O que a gente entende por adaptabilidade? Porque para mim, adaptabilidade pode ter um significado, para você pode ter outro, né? Como são termos muito amplos, a polissemia é muito grande em cima dessas palavras, elas podem significar diferentes coisas, né? Então, o que a gente fez? Nós fizemos uma definição interna. Olha, aqui no IBMEC, a adaptabilidade é isso daqui, é isso que a gente entende por adaptabilidade, é isso daqui que a gente entende por visão. Como é que eu sei se meu aluno desenvolveu adaptabilidade, né? Aí, nós, para cada uma das competências, a gente elencou 3 comportamentos que podem ser observados para a gente verificar. Bom, ele é capaz de observar o ambiente no qual ele está? Ele consegue reagir a esse ambiente adequadamente? E mais ainda, ele consegue depois modificar esse ambiente? Se ele consegue fazer isso, eu posso dizer que ele é uma pessoa adaptável, né? E esses comportamentos, eles ainda foram desdobrados
em indicadores menores ainda, divididos em 3 ciclos, todos esses daqui. Então, vou dar um exemplo de um, que é o de adaptabilidade, mas a gente fez isso para todos os outros também, fizemos para visão, para empatia, para centralidade, né? A gente dividiu isso em 3 ciclos. Então, isso aqui é como a gente espera que o aluno entre na faculdade, mas nem todo mundo está nesse patamar. A gente vai fazer uma série de coisas com eles, uma série de atividades e tal. E isso daqui é onde é o patamar que a gente imagina que eles vão estar quando eles estiverem no meio do curso. E esse nível 3 aqui é o patamar que a gente pretende que eles atinjam ao final do curso, né? Quando eles já estiverem aí próximos de se formar. Então, são aqui, né, 4 soft skills, 4 competências socioemocionais, que a gente chama de competências IBMEC, que se desdobram em 12 comportamentos, que depois se desdobram em 36 indicadores, né? É isso que a gente usa como guia aí para fazer todas as atividades. Então, já estou chegando ao final aqui dessa apresentação, que ela é curtinha, né? Só para dar um overview para vocês. Então, para concluir, o que acontece? Na nossa vida profissional, a gente é constantemente avaliado pelos nossos comportamentos, seja de uma maneira formal, num processo de avaliação estruturada, ou seja de uma maneira informal, mesmo em empresas, em organizações que não têm processos de avaliação mais robustos, com feedback e tal, as pessoas estão avaliando os comportamentos umas das outras o tempo inteiro, dos nossos pares, dos nossos chefes, dos nossos subordinados, e isso tem um impacto enorme na nossa vida profissional, né? Não existe mais nenhum profissional hoje em dia, por conta daquela configuração, né, do mundo atual, que consiga trabalhar de forma completamente isolada, só ele, o seu computador, sem interagir com as outras pessoas. Uma característica super importante também é que cada vez mais as empresas precisam de inovação, as organizações precisam de inovação, precisam de profissionais que sejam capazes de trazer inovação para dentro das organizações, e a inovação ela vai ser sempre o resultado de como a gente mobiliza, compartilha e conecta o conhecimento. E compartilhamento e conexão e mobilização de conhecimento é algo que exige desenvolvimento de soft skills, né? A gente precisa ter inteligência emocional para conseguir fazer isso. Então, a inovação ela é super dependente da inteligência emocional das pessoas que fazem parte das organizações, né? Então, o que eu queria mostrar muito rapidamente para vocês, a gente depois pode em outro momento aprofundar essa conversa aí, foi um caminho que a gente desenvolveu no IBMEC a partir de todas essas reflexões, né? Para um caminho que a gente encontrou, não é o caminho, falar, nossa, essa é a receita que todas as instituições de ensino deveriam adotar. Claro que não, existem muitos caminhos possíveis, esse é um, não é o, né? Mas é um caminho que a gente encontrou para formar profissionais colaborativos, empáticos, adaptáveis e resilientes, além de ter um forte e robusto conhecimento nas suas áreas profissionais. Isso a gente já fazia, né? Mas o que a gente percebe? Que só isso não é mais suficiente. Não adianta só eu ter um economista que tenha profundo conhecimento de economia e apenas isso, né? Ou um advogado que tenha profundo conhecimento das leis, de todos os aspectos filosóficos e jurídicos e só isso, né? Todos esses profissionais precisam ter esse profundo conhecimento, mas eles precisam ser capazes de articular esse conhecimento junto com atitudes, junto com comportamentos, para conseguir, com isso, resolver problemas complexos que essa sociedade coloca para eles, né? Então, a gente acredita que foi um caminho para a gente formar esses profissionais com o desenvolvimento desses soft skills, e com isso eles vão ter uma musculatura mais robusta aí para conseguir enfrentar os futuros e ainda desconhecidos desafios do mercado de trabalho, porque é um mercado de trabalho muito mutante. Ele certamente não será daqui a 5 anos como ele é hoje, não será daqui a 10 anos como ele é hoje. Então, a gente precisa desenvolver pessoas que sejam adaptáveis, né? Que consigam acompanhar essa transformação e essa mutação constante a uma velocidade muito rápida. Então, gente, era isso que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Eu coloquei o meu e-mail aí,
porque se alguém tiver interesse, quiser estender essa conversa, vocês podem me achar no LinkedIn também, ou me mandar um e-mail, e a gente bater um papo mais aprofundado sobre isso, sobre desafios, dificuldades, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Hoje eu trouxe só um overview aí para vocês. Agradeço demais o convite por participar e desejo a continuidade aí de um bom evento para vocês. Bom dia, um abraço a todos.